Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês dicas de como eu cuido das minhas suculentas quando o tempo está muito úmido ou muito chuvoso. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês visitem o meu Instagram. Lá eu posto fotos com identificação e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então, gente, vamos conhecer, vamos aprender um pouquinho mais sobre os cuidados das suculentas em uma época de muita chuva, uma época onde a umidade do ar é muito elevada. O que fazer em dias assim, em períodos assim? Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês, quando a umidade do ar está muito alta, quando a gente tem aquelas semanas, 2, 3 semanas de muita chuva, o que eu faço? Eu cesso as regas das minhas suculentas que eu cultivo em local coberto. Por quê? Como eu já falei, o meu clima aqui, a umidade do ar, ela é muito alta, A gente passa mais dias com a umidade do ar em 100%. Ontem era um dia, gente. Ontem era um dia que ela estava em 100%. Hoje eu tive dando uma pesquisadinha, está em 75, 85, Então não há necessidade de molhar. Ó, eu reguei elas faz uma semana. Hoje é domingo, foi domingo passado. Então faz 7 dias. Vocês acham que olhando elas aqui, há necessidade de regar? Não. Por quê? Elas estão com as folhinhas bem gordinhas, até as folhinhas de baixo estão bem gordinhas. Quando elas necessitam de rega, gente, as suculentas, elas nos mostram, elas nos dão pistas que elas estão ficando desidratadas. As folhinhas aqui de baixo, elas começam a murchar, a secar. E como vocês podem ver aqui, ó, elas estão bem gordinhas. Então, eu consigo deixar mais essa semana sem estar fazendo a rega, Então, agora eu vou só molhar elas domingo que vem. Por quê? Porque agora, elas vão ficar uma semana sozinha aqui, Como vocês sabem, eu venho só finais de semana para cá. Então, eu vou deixar elas essa semana sem fazer a rega. Então, elas vão ficar mais ou menos 15 a 14 dias sem regar. Essa aqui, gente, ela está um pouquinho murchinha, mas ela já está ficando bem hidratada aqui no centro. Ó, uma lilacina que eu trouxe para enraizar. E olha só como ela já está ficando bonitinha. Com certeza ela já enraizou, Então, esse é um cuidado que eu tenho com as minhas suculentas. Antigamente, gente, no início do meu cultivo, eu molhava toda semana. Eu perdi muitas suculentas molhando elas toda semana num período de muita chuva. O período de muita chuva aqui no meu cultivo, na minha região, que é muito úmida, não precisa ser regadas, elas podem ficar muito bem. Olha só como está bonita aqui essa crassula Gollum, maravilhosa, Não há necessidade de molhar. Então, é melhor você deixar ela ficar mais sequinha, No meu caso, semana que vem, se elas estiverem bem desidratadas, eu molho e não vai acontecer nada, do que eu regar elas demais e elas começarem a apodrecer, ser acometidas por um fungo ou cochonilhas, tá bom? Então, a primeira dica é cessar as regas até o tempo vamos dizer assim, o tempo ele melhorar, ele não ficar tão úmido do jeito que está. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, a minha falcária tigrina vai florir. Olha ali, ela vai abrir um botão e ele é enorme. Essa falcária, ela está muito grande. Depois que eu trouxe ela aqui para o sítio, ela cresceu muito. Olha só que linda que ela está. E ela vai soltar a sua floração. Alguns chamam essa planta de boca de tubarão, Porque remete a uma boquinha de tubarão mesmo, gente. Olha ali, até os dentinhos ela tem, Dá para ver certinho, E aqui também, nesse arranjo, eu tenho a Rosularis, que está florindo. E eu tenho a Pachiveria, deixa eu ver, clavata. Olha que linda. Quero mostrar para vocês a floração dessa planta. É muito bonita, É maravilhosa, ela é muito bela. Olha só que coisa mais linda, gente. E não sei se vocês conseguem ver, ela está cheia de um líquido ali dentro. Esse é o mel das flores,
aí onde que os passarinhos, as borboletas vêm aqui polinizar. Olha que legal, dá para ver ali, né? Tem tipo uma gelatininha ali dentro, olha ali. Que legal. Então essa é a floração da Pachiveria clavata. É essa plantinha aqui, tá, gente? Ó, maravilhosa. E aquilo que eu falei para vocês também, ó, se eu começar a regar demais esse canteiro, como essas folhinhas aqui, elas são bem gordinhas. Não há necessidade, né? Então elas podem passar mais uma semana sem rega, que pelo menos eu tenho certeza que elas não vão melar, elas não vão fungar, né? Como a previsão do tempo é para bastante chuva essa semana também, então a umidade do ar vai estar bem úmida, né? Vai estar bem alta. Elas, só com a umidade do ar, elas já conseguem se manter. Olha que linda! A segunda dica, gente, é que quem conseguir, né, que tiver vasos no tempo e conseguir tirar, como aqui eu tenho as minhas baciadas, ó, eu retiro, tá? Eu não deixo. Claro, os canteiros eles ficam lá, eu não mexo, né? Mas as bacias eu retiro. Por quê? Ah, Ruth, elas já não estão adaptadas no tempo, elas não ficam no sol e no tempo? Sim, mas aquilo que eu falei para vocês, é chuva demais, gente. É muita chuva. Hoje de manhã, quando eu levantei, que eu saí na rua, sabe quando você sente até assim um cheiro no ar, assim, daquela umidade excessiva? Quando chove demais, que a gente sente, né, um cheiro diferente no ar quando chove demais, né? Então, é desse jeito que estava aqui. Então eu não vou me arriscar em deixar minhas plantinhas na chuva, né, e perdê-las. Aquilo que eu falei para vocês, eu só coloco também na chuva, no tempo, as plantas que eu tenho mais do que uma espécie. Eu não coloco se eu não tiver mais do que uma espécie, né? Para não correr o risco de estar perdendo. Aí como esses arranjos eles estão muito lindos, olha só que maravilha, como eles estão maravilhosos. Aqui, deixa eu mostrar esse outro aqui também, ó. Eu retirei. O momento que, né, o tempo se firmar, não ficar mais tão chuvoso como agora, porque elas ficam na chuva, elas pegam chuva assim, né? Mas quando há previsão de 2, 3 semanas de chuvas intensas, eu retiro, tá? Como está tendo agora. Aqui a flor... A Rosularis é maravilhosa na sua floração, né, gente? Aqui eu tenho também a Mayalen também que vai florir, ó. Que linda! Né? Maravilhosa. Então, assim, uma outra dica é retirar, sim, colocar no local coberto, onde pegue bastante iluminação. Aqui elas pegam bastante iluminação. As minhas plantinhas aqui, né, elas ficam na varanda, né? Elas pegam bastante iluminação. Aí o momento que o tempo firmar, de repente chove 1, 2 vezes na semana, eu coloco novamente no tempo. Né? Por isso que eu já fiz essas baciadas, né? Para eu ter essa mobilidade, eu conseguir retirar elas da chuva quando há um excesso de chuva, quando é chuva demais. Já as plantinhas que ficam no tempo, no chão, nos canteiros, não tem o que fazer, gente. A única coisa é que se tiver previsão de muita chuva, 2, 3 semanas de chuva, o que você pode fazer é estar cobrindo elas, né? Colocando um plástico transparente, eu sempre aconselho um plástico transparente para que elas peguem luminosidade, porque sem luminosidade elas não podem ficar, tá? Para estar aliviando um pouco do excesso de chuva, né? Mas aqui eu já estava verificando aqui, né? Elas estão bem. Como o canteiro ele é bem elevado, né? Aquilo que eu falei para vocês, eu sempre faço ele mais elevado do chão. O primeiro tronco ali embaixo ele é só pedras, né? Pedras, carvão, folhas. E o outro tronco que daí eu coloquei o substrato, mas é um substrato também bem leve, um substrato bem arenado, né? Com bastante pedrinhas, folhas, né? Aquilo que eu falei para vocês também, que o meu substrato aqui no sítio, eu faço um substrato bem simples, porque eu também não daria conta de tanta terra, né? Comprar ou fazer uma terra mais elaborada, né? Como eu tenho bastante canteiros, eu tenho bastante flores, então eu faço um substrato mais simples. Deixa eu mostrar aqui pertinho para vocês. Uma ou outra plantinha, gente, sempre vai melar. É muita chuva. Então, como eu falei para vocês em outros vídeos, eu sempre coloco, né? Eu estou frisando isso, gente, para ficar bem claro, tá? Para depois as pessoas não ficarem reclamando, né? Eu só coloco no tempo plantas que eu tenho mais do que uma muda.
Se acontecer de, por exemplo, esse sedum obesum aqui, ele melar, que ele não resistir, né, eu tenho outras para outras plantinhas, né, outras espécies. Eu não vou ficar sem, eu posso fazer outras mudinhas e depois colocar ele no tempo novamente. Mas é que eu estava vendo que ele está bem, né? Aqui essa Crassula muscosa também está muito bem. Na verdade, a maioria das plantas que eu cultivo no tempo são plantas de fácil cultivo, né, fácil propagação e que se adaptam muito bem ao tempo. Eu sempre escolho plantas assim para depois a gente não ter decepções, né? Aqui, ó, a Rosularis, né? Tem por toda parte, a floração dela está maravilhosa. Aqui a Sedeveria letizia, como vocês podem ver também. Elas parecem de plástico, elas estão tão durinhas porque elas estão bem hidratadas, né? Começou a chover sexta-feira, eu acho que eram umas 11 horas da noite e choveu até hoje de manhã, que é domingo. Né? Foram mais de 24 horas de chuvas direto. Tinha hora que assim diminuía um pouquinho, mas foram chuvas intensas, tá? Aqui a Polidones, olha que linda, olha a coloração dessa planta. Maravilhosa, né? Aqui eu tenho a Paintete Frios e aqui mais uma Mayalen também, ó, que já está, vai florir, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. A quantidade de água no miolo dessa lilacina. Aí vocês vão dizer para mim, ah, você tira? Quando eu estou aqui, eu venho aqui e eu retiro. Mas durante a semana eu não vou estar, vai chover e vai encher de novo. Então fica assim. O problema, sabe, gente, seria se a gente estivesse num período de primavera. Por quê? A primavera, né, tem os dias muito nublados e depois abre aquele sol quente. O que poderia acontecer aqui é quando abrisse o sol, essa água aqui dentro, ela esquentar demais e cozinhar o miolo, né? Então, o bom seria a gente, claro que a planta também ela vai crescendo e vai tomando forma, né? Ela vai virando para onde o sol é mais intenso. O bom seria que ela ficasse um pouquinho inclinada e quando chovesse essa água não acumulasse aqui no meio, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que ela deve estar até meia, já eu andei mexendo nela, ó. Vou tirar para vocês verem. Aqui, ó. As raízes, tá vendo? Eu andei mexendo, ó. Ela já estava enraizando. Tirei aqui para vocês verem. Então, o correto, gente, é a gente colocar ela assim, ó. Que ela fique mais viradinha e que a água não acumule no meio. Mas, claro que a gente sabe que isso nem sempre é possível, né? E então, às vezes, a gente tem que ter um cultivo mais leve, solto. Não ficar tão preocupada com o que vai acontecer. Se acontecer da gente perder aquilo que eu falei para vocês, a gente sempre está fazendo mudinhas para estar fazendo a troca delas, né? E quando a gente assume, né, o cultivo no tempo, a gente tem que assumir também que muitas das vezes nem sempre vai dar certo. As plantas são como nós, gente. A gente não tem um ciclo de vida, a gente cresce, a gente nasce, cresce, se desenvolve, fica adulto, né? E um dia não vai morrer. As plantinhas também acontecem assim, elas não são para sempre, né? Eu vejo assim, há muita preocupação das pessoas que cultivam suculentas e quando perdem as suculentas, né? Quando elas morrem. Mas é natural. Todo ser vivo tem um ciclo de vida, né? E as nossas suculentas também. Então, assim, algumas dicas que a gente puder estar aplicando para estar melhorando o cultivo delas no tempo, a gente faz. O que a gente não conseguir, a gente também deixa de lado e segue cultivando elas, né? As plantinhas vêm e plantinhas se vão. E a gente continua, o que não pode é desistir. A gente tem que estar sempre, sempre cultivando, porque elas fazem muito bem a nós. Outro cuidado, gente, que eu tenho aqui com as minhas suculentas, né, no tempo, principalmente com vasos que eu consigo manusear, que eu consigo mexer, porque esse carrinho, se eu quiser tirar ele daqui, eu consigo tirar, tá? Ele tem a rodinha ali, eu consigo tirar ele e botar em outro espaço. Porém, eu não tiro, eu deixo aqui. O que eu fiz? Eu coloquei alguns tijolos aqui, ó, deixei ele um pouquinho mais elevado na parte de trás. Um dia que não está chovendo muito, eu deixo a roda da frente aqui em cima desse tijolo aqui e aqui a parte de trás em cima desses dois. Mas hoje eu tirei, abaixei um pouquinho mais para que a água escorra com mais facilidade, né? Para ter mais drenagem nesse canteiro móvel, vamos dizer assim, né? Aqui atrás ficam as suculentas que não necessitam de tantas regas, né?
como elas não têm a raiz tão profunda, então o substrato ele vai secar mais rápido e assim, fazendo assim, a gente consegue então dar um pouquinho mais de qualidade para elas, né? Aqui na frente eu tenho a rosinha do sol, como eu falei para vocês, eu cultivo ela no tempo, elas vão muito bem. Aqui no meu clima, a rosinha do sol vai muito bem porque ele é bem úmido, chove bastante. Olha só que coisa linda que tá, virou um maciço, gente, né? Então a água escorre mais aqui para a rosinha do sol, que necessita de um pouquinho mais de umidade, e lá atrás as equevérias, as calanques, que não precisam de tanta umidade assim, né? O substrato ele vai secar mais rápido. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo para deixar dicas, um vídeo para conversar um pouquinho sobre o cultivo no tempo, né? Quando a gente assume o cultivo no tempo, a gente tem que assumir também as perdas, não são só ganhos, mas perdas também. Eu tenho perdas sim, eu perco suculentas no tempo quando há chuva demais. O meu clima aqui, ele é muito úmido. Olha que coisa linda, gente, essa chaviana, parece um repolhinho. Então, o meu clima aqui, ele é muito úmido, chove muito. Então, a gente tem previsão de semana que vem de mais chuva ainda. Então, com certeza, de repente, né, eu vá chegar semana que vem aqui, vai ter uma ou outra que não vai resistir. Como eu falei para vocês, né, nós temos um ciclo de vida e as nossas suculentas também têm. Às vezes elas adoecem e infelizmente a gente não pode fazer nada. O que a gente tem que fazer é assumir um cultivo mais leve, mais solto, né? Deixar com que elas vivam o período delas e a gente vai continuando, nem por isso a gente vai deixar de cultivá-las, porque elas são cativantes, elas são maravilhosas, né? E a gente ama cultivar essas lindezas. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.